Estamos aqui então hoje no programa Saúde Total, a natureza cuidando de você. Que bom ter a sua companhia, estarmos juntos em mais uma edição do nosso programa. O programa Saúde Total é um programa de qualidade de vida que tem por principal objetivo restaurar a sua vida física, mental e espiritual, levando a todos vocês muita informação, muitas dicas e muitas atualidades. Então você não sai daí, porque o programa Saúde Total está bom demais, é o último programa do ano de 2013. E no ano que vem tem muito mais novidades para você. No nosso assunto do dia hoje, nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Vamos falar sobre endometriose. E para falar sobre esse assunto, nós temos conosco hoje a doutora Cássia Gonini. Doutora Cássia, muito obrigado por atender ao nosso convite, por estar em mais uma edição do programa Saúde Total. Boa noite, Davi. Boa noite a todos os telespectadores. É um prazer. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui novamente. O programa Saúde Total, junto com a doutora Cássia Gonini, em todas as suas participações, está realizando uma série de programas sobre a saúde da mulher. Então, a doutora Cássia, nas suas visitas ao programa Saúde Total, nós vamos, em alguns programas, destacar assuntos relacionados à saúde da mulher. Doutora Cássia, o que é endometriose? É assim, Davi, para começar, a mulher, ela tem um útero, né? O útero, ele é como um globo, e dentro tem uma cavidade, que é onde ocorrem as gestações, né? Certo. Essa cavidade, ela é coberta por um tecido que se chama endométrio. Esse endométrio é o que, durante a menstruação, durante o ciclo hormonal da mulher, ele descama e sai junto com a menstruação. E endometriose é endométrio, que é esse tecido, fora da cavidade uterina. Quer dizer, então, que ele não está dentro da cavidade uterina. Ele está no ovário, ele está no fundo do saco de Douglas, que é onde faz a sustentação de todos os órgãos femininos. Ele pode estar no pulmão. Isso é endometriose. Então, é o endométrio fora da cavidade uterina. Ou seja, ele sai do lugar onde é para ele estar. Isso. O que acontece é o seguinte, toda a menstruação, a mulher no período reprodutivo, né, quando ela inicia o período reprodutivo, começa-se com a menstruação. É um ciclo hormonal que liga a hipófise, ovário, e aí o útero, né? Então são os hormônios que vêm do sistema nervoso central, ele atua a nível de ovário, produzindo progesterona e estrogênio. Esse estrogênio, ele faz com que esse tecido chamado endométrio, ele aumente, ele prolifere. E aí quando chega uma época do ciclo que diminui a produção de estrogênio e aumenta a produção de progesterona. Esse é o ciclo normal da mulher, tá? E aí o que acontece? Esse endométrio, ele é liberado, ele sofre um processo de descamação e ocorre a menstruação. Aí o que acontece é que cerca de 90% das mulheres, ela tem uma menstruação que se chama, é até uma teoria do porquê que ocorre a endometriose, que é a teoria mais aceita, é que a mulher ela tem uma menstruação retrógrada. Porque como o útero, interligado com o útero, a gente tem as tubas uterinas. Essas tubas uterinas, ela também tem um espaço dentro, que é por onde circula o óvulo, quando ele sai do ovário, e o espermatozoide. E é justamente onde ocorre a fecundação. Então, esse sangue da menstruação, ele pode fazer um fluxo retrógrado. Em vez de vir descendo pela vagina, ele pode subir e sair pelas tubas uterinas. Então, nisso, ele carrega as células desse endométrio. E aí, então, esse endométrio pode cair na cavidade abdominal e formar os focos de endometriose. E qual é a faixa etária que é mais atingida por esse problema? Olha, 5 a 15% das mulheres em período reprodutivo, em idade fértil, elas são acometidas pela endometriose. E 3 a 5% na menopausa, o que, na verdade, o que ocorre na menopausa é que a mulher não vai ter mais esse estrogênio. Porque esse endométrio, ele é alimentado por esse hormônio estrogênio. Isso tem que ficar ligado. Por isso que ocorre nas mulheres na idade fértil. Então, ou seja, a faixa mais comum, então, é as mulheres que estão no período fértil. Isso, né? no período fértil, no período reprodutivo. Isso, que ela tem capacidade de reprodução porque ela tem ciclo hormonal e ela tem estrogênio. Essas células do endométrio, eles se alimentam desse estrogênio.
Entendeu? E aí, onde ele estiver, ele recebe esse estrogênio, ele prolifera e ele sangra. É muito interessante essa informação que você acabou de passar. E quais são as causas principais da endometriose? Então, existem várias teorias. A teoria mais aceita era essa que eu estava te contando, de que 90% das mulheres têm esse fluxo em que da menstruação retrógrada. Que a menstruação sai pelas tubas uterinas, aí ela banha o ovário, banha o fundo de saco de Douglas. E quando sai esse sangue da menstruação, sai junto às células do endométrio. Então, aí essas células elas têm a capacidade de se fixar e se desenvolver. E aí, junto com o estrogênio, o hormônio, ela vai se desenvolvendo e vai aumentando esses focos endometrióticos. E aí ele pode cair no ovário, no fundo de saco de Douglas, na bexiga, no intestino. Aí outra teoria que tem é da imunológica. Quer dizer que essas mulheres, o sistema imunológico delas não tem a capacidade de reconhecer que essas células estão em locais errados. E aí, então, o sistema imunológico não consegue lutar contra aquelas células que foram implantadas ali. E quais são as consequências que isso traz para a saúde do paciente? O que acontece é que a pessoa, ela tem, os sintomas dela é que traz uma cólica, que ela é uma cólica severa. No início, geralmente está ligada à menstruação, né? Então, em período menstrual, com cólicas severas, que elas são incapacitantes. Inclusive, tem testemunhas de muitas mulheres que elas perderam o emprego, porque é uma dor tão forte que muda o hábito da pessoa. Então, ela não consegue trabalhar, ela não consegue realizar suas atividades diárias. Um outro problema é que 40% a 60% das mulheres que têm endometriose, elas são inférteis. Então, está muito relacionado à infertilidade também. Qual é a porcentagem? 40% a 60% das mulheres que têm endometriose, elas são inférteis. Ah, são inférteis. Isso. Porque o que acontece é que a endometriose, ela altera o sistema imunológico da mulher. Então, ela prejudica a implantação do embrião. Porque o embrião, para ele poder implantar no útero, ele necessita que o corpo da mulher ele reconheça, não lute contra aquilo. Por isso que é muito mais normal a gente ter o aborto, porque o organismo entende aquilo como um corpo estranho. E aí, então, para ocorrer a gestação, o organismo não pode reagir assim. E aí, no caso da endometriose, o organismo, ele luta contra, o sistema imune dele luta contra o embrião. E aí, por isso, dificulta a implantação do embrião no útero. Nós estamos aqui hoje com a doutora Cássia Gonini, falando sobre endometriose, um problema que atinge as mulheres, e realizando uma série de programas destacando a saúde da mulher e a importância das mulheres cuidarem da saúde. Agora, doutora, qual a diferença entre a endometriose superficial e a profunda? Assim, existe uma classificação, né, para endometriose. A endometriose superficial o próprio nome já diz, quando ela está apenas na superfície. Nós temos dentro da nossa cavidade abdominal, a gente tem um tecido que chama peritônio, que é uma camada, é como se fosse a pele, como a pele reveste todo o corpo, esse peritônio ele reveste todinha o abdômen. Então, geralmente, a endometriose superficial, ela está na superfície do peritônio, na superfície do ovário, apenas superficial mesmo. Ela pode causar o sintoma da dor, a dor pélvica crônica. Porém, uma coisa dos sintomas é que 10% das pacientes não têm sintomas. 10% não tem sintomas. 10% não tem sintomas, e a gravidade do sintoma não está relacionado com a gravidade do problema da doença, entendeu? Não significa que as pessoas que têm os sintomas mais graves estejam com a doença mais grave, de forma alguma. E aí temos a outra classificação, que seria a endometriose de ovário. Ela forma como um cisto no ovário, e esse cisto, como o endométrio ele sangra, então se ele está no ovário, se ele está na mama, se ele está no pulmão, ele vai sangrar todo mês também, igual o endométrio do útero. Então, ele vai liberar o sangue, e aí no ovário ele forma um cisto. E vai guardando aquele sangue dentro dele. Aí ele fica como se fosse com um aspecto de chocolate. Então a endometriose forma um cisto no ovário, no caso. Pode, isso. Essa classificação de endometriose de ovário, ela forma como se fosse um cisto.
mas com essa característica de ficar armazenado o sangue dentro dele. E aí, como esse sangue fica ali paradinho, ele fica com um aspecto de cor de chocolate. Aí é o cisto endometriótico, que chama endometrioma. E aí a endometriose profunda é quando ela sobrepassa mais de meio centímetro na profundidade de um órgão. Então ela pode estar afetando os ligamentos uterinos, a bexiga, a parte posterior do útero, o intestino, e aí ela começa a adentrar, ela começa a infiltrar, e ela infiltra mais de meio centímetro. Então, mais de meio centímetro já entra na classificação de endometriose profunda. Ou seja, ela sai do lugar e vai para outra região. Isso. E isso pode trazer algumas complicações para a saúde da mulher. Sim, então, as complicações, como eu estava dizendo, como esse endométrio, como a mulher, ela menstrua todo mês, não é verdade? Sim. Então, isso é um ciclo hormonal. Esse ciclo hormonal que está ocorrendo a nível de útero e que está fazendo com que a mulher menstrue todo mês, é esse endométrio que está menstruando, que está saindo. A mesma coisa vai acontecer nos focos de endometriose, independente de onde eles estejam. Eles podem estar no pulmão, eles podem estar na mama, eles podem estar no sistema nervoso central. E vão acontecer da mesma forma. Vai acontecer da mesma forma. O hormônio vai atuar sobre eles e eles vão sangrar como se eles estivessem na menstruação. Ou seja, em outros órgãos podem causar um estrago terrível, né? Pode. Inclusive, no pulmão, uma das características do pulmão é que a pessoa vai tossir e vai liberar sangue. No intestino, a pessoa pode ir no banheiro e ela está sangrando pelo reto. Na bexiga, ela pode estar afetando a bexiga. Durante todo o mês que estiver ocorrendo, ela estiver menstruada e estiver ocorrendo o ciclo hormonal, ela vai notar que pode estar sangrando pela vagina. Pela uretra, perdão. Ou seja, então pode causar N consequências. Isso, vai causar esse sangramento, e esse sangramento vai ser acompanhado de dores. As dores são muito fortes. Agora, por exemplo, para fazer o diagnóstico da endometriose, quais são os procedimentos? Sim, o diagnóstico ele é bem complicado, porque o que acontece? O diagnóstico definitivo, quer dizer, aquele de certeza, ele só é feito através de cirurgia. Chama laparoscopia. Entra com uma câmerazinha dentro da cavidade abdominal e aí, através da câmera, consegue visualizar onde estão esses focos, porque há diferença de um tecido, né? Então, ou seja, diagnóstico seguro só com cirurgia. Só com essa laparoscopia. Porque aí ele consegue recoletar aquele tecido e fazer biópsia. Aí, ao fazer biópsia, sai o laudo histopatológico dizendo isso é endométrio. Aí está confirmado o diagnóstico de endometriose. Outra agora, a USP desenvolveu um diagnóstico por ultrassonografia, que chama ultrassonografia com a limpeza intestinal. E aí ela tem uma sensibilidade bem alta, sabe? Inclusive, eles estão exportando essa técnica, estão dando curso para médicos que estão vindo de outros países, porque tem uma sensibilidade bem alta, bem específico mesmo para isso, através da limpeza intestinal. E aí faz a ultrassonografia transvaginal e consegue visualizar esses focos endometrióticos também. Nós estamos hoje com a doutora Cássia Gonini falando sobre endometriose, né, um problema que atinge muitas mulheres hoje em dia e muitas pessoas não têm noção da gravidade do problema. E no nosso programa de hoje você sabe que você tem muita coisa boa, você tem muita informação e qualidade de vida. Daqui a pouquinho nós vamos ter as nossas receitas culinárias e você também pode enviar a sua sugestão, como é que o programa está chegando até você, dar as suas opiniões, também tirar as suas dúvidas, enviando um e-mail para a gente através do contato@crescermais.net. Contato@crescermais.net é onde você vai enviar o seu recado para a gente e nós estaremos apreciando as suas recomendações. Nós vamos agora para o nosso intervalo e a gente volta daqui a pouquinho com as nossas receitas culinárias. A gente volta já já. A Clínica Oásis Paranaense foi criada com o propósito de atuar na área da medicina alternativa ou naturopatia. São 30 anos promovendo saúde e bem-estar. Em meio a uma ampla área verde, é um verdadeiro centro de promoção, proteção e recuperação da saúde. Clínica Oásis Paranaense, Rua Frei Jacinto Govasque, 707, em Almirante Tamandaré. Fone 3657-221.
A Clínica Oásis Paranaense foi criada com o propósito de atuar na área da medicina alternativa ou naturopatia. São 30 anos promovendo saúde e bem-estar. Em meio a uma ampla área verde, é um verdadeiro centro de promoção, proteção e recuperação da saúde. Clínica Oásis Paranaense, Rua Frei Jacinto Govasky, 707, em Almirante Tamandaré. Fone 3657-221. A Clínica Oásis Paranaense foi criada com o propósito de atuar na área da medicina alternativa ou naturopatia. São 30 anos promovendo saúde e bem-estar. Em meio a uma ampla área verde, é um verdadeiro centro de promoção, proteção e recuperação da saúde. Clínica Oásis Paranaense, Rua Frei Jacinto Govasky, 707, em Almirante Tamandaré. Fone 3657-221. A Clínica Oásis Paranaense foi criada com o propósito de atuar na área da medicina alternativa ou naturopatia. São 30 anos promovendo saúde e bem-estar. Em meio a uma ampla área verde, é um verdadeiro centro de promoção, proteção e recuperação da saúde. Clínica Oásis Paranaense, Rua Frei Jacinto Govasky, 707, em Almirante Tamandaré. Fone 3657-221. A Clínica Oásis Paranaense foi criada com o propósito de atuar na área da medicina alternativa ou naturopatia. São 30 anos promovendo saúde e bem-estar. Em meio a uma ampla área verde, é um verdadeiro centro de promoção, proteção e recuperação da saúde. Clínica Oásis Paranaense, Rua Frei Jacinto Govasky, 707, em Almirante Tamandaré. Fone 3657-221. A Clínica Oásis Paranaense foi criada com o propósito de atuar na área da medicina alternativa ou naturopatia. São 30 anos promovendo saúde e bem-estar. Em meio a uma ampla área verde, é um verdadeiro centro de promoção, proteção e recuperação da saúde. Clínica Oásis Paranaense, Rua Frei Jacinto Govasky, 707, em Almirante Tamandaré. Fone 3657-221. A Clínica Oásis Paranaense foi criada com o propósito de atuar na área da medicina alternativa ou naturopatia. São 30 anos promovendo saúde e bem-estar. Em meio a uma ampla área verde, é um verdadeiro centro de promoção, proteção e recuperação da saúde. Clínica Oásis Paranaense, Rua Frei Jacinto Govasky, 707, em Almirante Tamandaré. Fone 3657-221. A Clínica Oásis Paranaense. Estamos de volta com o programa Saúde Total, a natureza cuidando de você, e chegamos àquele momento todo especial onde vamos aprender a fazer aquele prato saboroso, não é mesmo, Justina? Isso aí. E o que nós vamos aprender a fazer hoje? Hoje nós vamos fazer uma sobremesa com morango, com bolachinha cookies integrais, tá? E frutas cristalizadas, açúcar demerara e leite condensado, creme de leite de soja. Então, ó, primeiro passo, eu vou pegar o morango e vou picar. O morango já está lavadinho, prontinho, então eu vou dar uma picadinha. Não tem necessidade de muito, mas um pouquinho. Vou picar o morango. E qual a quantidade de morango que você usa? Isso nós não colocamos quantidade. Isso varia do gosto da pessoa. Varia do gosto da pessoa, depende do prato, depende para quantas pessoas ela quer fazer. Tá, então, junto com o morango, eu vou colocar açúcar demerara, um pouco de açúcar. Depende do gosto. Se a pessoa quer mais doce, aí tem que colocar mais. E a quantidade de açúcar também, então, depende do gosto. Depende do gosto. Suco de um limão. Então, vai espremer um limão purinho. Purinho, tá aqui, colocar aqui junto. Então, agora nós vamos mexer isso. Mexer, porque ele vai criar um líquido. Esse líquido vai molhar a minha bolacha. Então, conforme a pessoa vai mexendo, então isso vai criando um líquido. O açúcar vai desmanchando. Então, agora, eu vou montar a minha sobremesa. É uma sobremesa rápida, fácil. Você pode montar ela e, em seguida, podemos almoçar e tal. Daí, na hora de comer a sobremesa, já vai estar tudo ok. Ou seja, então é um prato bem fácil, né? Fácil e rápido. Rápido.
Que daí ele vai gelar um pouquinho, deixa um pouquinho esfriar e vai ficar bom. Pessoal que tem uma vida corrida assim, então é um prato indicado. Isso. Agora eu vou pegar a bolacha e vou quebrar um pouquinho. Essa aqui é a cookies. Cookies integrais, tá? Integrais. Integrais. Vou colocar uma camadinha generosa dessa bolacha. Existem outras opções, tá? Se a pessoa quiser fazer mais saudável, coloca isso. Se quiser fazer mais apostatado, né? Aí pode colocar bis, pode colocar suspiro, também vai ficar muito bom. Tá? Então tá aqui, ó. Vamos colocar uma boa camada. A primeira camada é morango. A segunda camada nós colocamos a bolacha. Mais um pouquinho para ficar bem. Isso vai vai render a minha sobremesa. Tá, então a primeira camada é morango, a segunda é cookies. Isso. Aí nós vamos colocar agora uma pequena camadinha de frutas cristalizadas. Ah, isso aí vai ficar uma delícia. O cheirinho já tá chegando aqui, viu? É isso aí, isso aqui fica bem gostoso. E com esse calorzão, isso geladinho, não sobra para ninguém. Não sobra para, como é que é? Nem cachorro come, Nem porque cachorro. não sobra pro cachorro. Tá, uma camadinha. Vai do gosto da pessoa, tá? A quantidade. Isso. Então, tanto do morango, como do cookies, como das frutas cristalizadas. Isso, vai do gosto, tá? E também dá para se colocar uva passas, né? Pra quem... Uvas passas também, quem Isso. gosta. Quem gosta pode colocar. Agora eu vou colocar mais uma camada de morango. Veja como já verteu água aqui, ó. Já temos uma água suculento. aqui. Isso. Então vou colocar uma camada de morango mais uma vez. Isso vai ficar muito gostoso. E é rápido e fácil. Não tem erro, não tem nada que diz assim, ó, errei o ponto, não deu certo. Isso aqui não tem como não dar certo. Ou seja, isso aí então, é uma receita que todas as pessoas podem fazer, porque isso aí não depende, vamos dizer assim, algumas receitas tem que ter aquela quantidade exata, senão dá errado. Essa não, as pessoas usam a quantidade que acharem melhor. Aí, por cima, eu vou colocar o creme de leite de soja. Ele vai umedecer, veja. O morango, ele está adocicado porque nós colocamos o açúcar. Colocamos o limão para quebrar um pouquinho a acidez dele. E agora, com o creme de leite, vai dar um outro realce no nosso doce. Vai ficar... Com creme de soja, então uma alimentação bem saudável, inclusive. Isso. As pessoas que têm problema de rinite, em virtude dos laticínios, não vão ter esse problema. Não, pode-se usar isso daqui tranquilamente. Agora está quase pronto. O que nós vamos fazer depois disso? Só deixar gelar um pouquinho e podemos saborear essa sobremesa. E com o limão, ele vai ajudar no gosto do creme de leite. Olha, aqui eu coloquei um potinho de creme de leite. O creme de leite de soja, ele tem um gostinho diferente do que o creme de leite normal, né? Creme de leite mesmo, a não ser de soja, né? Ele tem um gostinho diferente. Então, o limão vai ajudar a quebrar esse gosto do leite de soja. E agora, nós já temos o nosso prato pronto. Mais um pouquinho de bolacha. Então, vamos colocar. Vamos enfeitar um pouquinho mais. Ó, posso colocar mais um pouquinho. Você pode enfeitar mais um pouquinho. Se quiser colocar mais um pouquinho de frutas cristalizadas, é possível. Não tem problema, tá, gente? Vocês é que vão deixar ele da melhor maneira possível. Ou do melhor gosto da família, tá? Se o pessoal de casa gosta de mais uma fruta cristalizada em cima, é possível. Com certeza. Está pronto. Então está aqui, gente. A nossa sobremesa de hoje. O nosso prato culinário de hoje.
Então, sobremesa de morango com cookies. Isso aqui é uma delícia, muito gostoso para toda a família. E a gente já está com água na boca aqui. Enquanto a gente experimenta, nós vamos para o nosso intervalo e a gente volta já já. Foi criada com o propósito de atuar na área da medicina alternativa ou naturopatia. São 30 anos promovendo saúde e bem-estar. Em meio a uma ampla área verde, é um verdadeiro centro de promoção, proteção e recuperação da saúde. Clínica Oásis Paranaense, Rua Frei Jacinto Govasque, 707, em Almirante Tamandaré. Fone 3657-221. A Clínica Oásis Paranaense foi criada com o propósito de atuar na área da medicina alternativa ou naturopatia. São 30 anos promovendo saúde e bem-estar. Em meio a uma ampla área verde, é um verdadeiro centro de promoção, proteção e recuperação da saúde. Clínica Oásis Paranaense, Rua Frei Jacinto Govasque, 707, em Almirante Tamandaré. Fone 3657-221. A Clínica Oásis Paranaense foi criada com o propósito de atuar na área da medicina alternativa ou naturopatia. São 30 anos promovendo saúde e bem-estar. Em meio a uma ampla área verde, é um verdadeiro centro de promoção, proteção e recuperação da saúde. Clínica Oásis Paranaense, Rua Frei Jacinto Govasque, 707, em Almirante Tamandaré. Fone 3657-221. A Clínica Oásis Paranaense foi criada com o propósito de atuar na área da medicina alternativa ou naturopatia. São 30 anos promovendo saúde e bem-estar. Em meio a uma ampla área verde, é um verdadeiro centro de promoção, proteção e recuperação da saúde. Clínica Oásis Paranaense, Rua Frei Jacinto Govasque, 707, em Almirante Tamandaré. Fone 3657-221. A Clínica Oásis Paranaense foi criada com o propósito de atuar na área da medicina alternativa ou naturopatia. São 30 anos promovendo saúde e bem-estar. Em meio a uma ampla área verde, é um verdadeiro centro de promoção, proteção e recuperação da saúde. Clínica Oásis Paranaense, Rua Frei Jacinto Govasque, 707, em Almirante Tamandaré. Fone 3657-221. A Clínica Oásis Paranaense. Uma saúde total, a natureza cuidando de você. Depois dessa receita culinária saudável, saborosa e nutritiva, vamos continuar o nosso assunto do dia. Hoje estamos falando sobre endometriose, um problema que atinge muitas mulheres hoje em dia. E nós estamos aqui com a doutora Cássia Gonini, é clínica geral, e está falando conosco, trazendo informações muito importantes sobre este assunto. Doutora Cássia, que tratamento é indicado para esse problema? Deve é o seguinte, como a endometriose estava falando antes, ela é estimulada, o alimento dela é o estrogênio, que é um hormônio, então a gente precisa bloquear o hormônio. E a forma de bloquear esse hormônio é através de medicamento como anticoncepcional, que pode ser, a gente tem no mercado anticoncepcional combinado, que é estrogênio mais progesterona, ou também somente o de progesterona, porque o de progesterona, a progesterona ela vai afinando, ela vai diminuindo. Como o que o estrogênio faz o endométrio proliferar, a progesterona faz ele afinar. Então aí ele vai diminuindo o sangramento. Chega a um ponto que ele não sangra mais. Então a gente pode ter através do anticoncepcional, através do DIU, hoje em dia já tem porque o DIU ele é indicado para pessoas que já têm filhos, né? Porque ele é um sistema, é como um T que coloca dentro do útero. Agora eles fizeram um mini DIU, que é com um hormônio que chama levonorgestrel, que é uma progesterona. Então ele está indicado para as pessoas que ainda não tiveram filhos e que tem endometriose, porque ele tem a progesterona que vai fazer com que inibir o crescimento desse endométrio. Outra forma de tratamento é o cirúrgico. Você vai entrar com a câmera e retirar todos, vai olhar onde estão os focos de endometriose e vai retirar, vai queimar. O bom do cirúrgico é o seguinte, porque a endometriose, a nível de útero, ovário ali, ele pode criar umas aderências nas tubas uterinas, o que também vai causar infertilidade, porque ele muda toda a anatomia normal do órgão reprodutor feminino. E aí, então, ao entrar com a cirurgia, tem a capacidade também de
e diminuindo essas aderências e poder tentar voltar o mais próximo possível do normal. Outra forma seriam hormônios também para bloquear o hormônio central, a nível central, só que é um problema, porque esses hormônios que bloqueiam a nível central, o uso por muito tempo, ele causa osteoporose, porque ele vai causar os mesmos sintomas de uma menopausa. Ele vai causar uma menopausa precoce. Então, ele vai trazer problemas para as mulheres. O máximo que se pode usar desse medicamento são 6 meses. E as pessoas que ainda queiram ter filhos, está indicado fazer o uso de indução de ovulação, verificar qual que é a condição, se a tuba uterina está preservada para poder induzir a ovulação para poder gerar um feto, ou também através de fertilização in vitro, porque como a pessoa tem o útero normal, o único problema da endometriose é que ela altera a anatomia do ovário e das tubas uterinas, mas o útero está normal, então fazer uma fertilização. Esses são os tratamentos indicados hoje. Agora, doutora, o que a qualidade de vida tem a ver com isso? Através da mudança alimentar, existem alguns alimentos que podem, vamos dizer, inibir, ou quem sabe, o sistema de prevenção? Como é que a qualidade de vida ela pode entrar nessa questão? Uhum. A endometriose, hoje, ela é conhecida como uma doença de mulheres modernas. O que acontece é que as mulheres, hoje em dia, elas menstruam muito mais cedo do que, por exemplo, as nossas avós. E elas têm menos filhos do que as nossas avós. Então, levando-se em consideração que os nossos avós tinham 10, 12 filhos, elas menstruavam em torno de 40, 50 vezes na vida e entrava na menopausa e cessava o ciclo. Hoje em dia, as mulheres menstruam em torno de 400 vezes. Então, a rotina hoje, o modo de vida que nós levamos hoje, em termos de programação de família, de trabalho, então vai deixando de lado essa parte reprodutiva, E aí vai gerando, uma das teorias, por isso que hoje em dia se tem mais casos de endometriose do que antes. Outra questão que pesquisas vêm demonstrando que a atividade física, em torno de 30 a 40 minutos diários de atividade física aeróbica, uma caminhada, uma corrida, ela aumenta o nível de endorfinas, que são os hormônios conhecidos como hormônios do bem-estar. E essas endorfinas, elas diminuem o hormônio estrogênio. Então, ela diminui o alimento da endometriose. Então, não faz com que a doença se prolifere. Diminui, retém a doença. Outra coisa que a atividade física faz é que ela faz a perda de peso, diminui o peso e diminui gordura. O processo de gordura, o tecido adiposo, é um processo inflamatório. E esse processo inflamatório, ele piora o quadro de endometriose, porque ele piora os sintomas. E ele piora também, porque a gordura, o tecido adiposo, ele tem capacidade de produção de estrogênio, que é o estrogênio que a gente chama de estrogênio periférico. Ele não é produzido a nível de ovário, é produzido a nível de tecido adiposo. E aí, esse estrogênio, ele vai alimentar os focos de endometriose, e vai fazer com que aumente. E outra coisa da atividade física é que ela melhora a autoestima. Então, porque o estresse é outro fator de risco para a endometriose. Porque o estresse, ele aumenta os níveis de adrenalina. E a adrenalina faz com que aumente esse estrogênio e, sucessivamente, aumenta a endometriose. E além dos exercícios físicos, a questão alimentar, por exemplo? Também tem pesquisas demonstrando que aumento de consumo de fibras, aumento de consumo de vitaminas A, vitamina C, vitamina E e do complexo B tem reduzido muito, tanto os sintomas, quanto vem auxiliando também nos quadros dos sintomas, quanto na proliferação da endometriose. Bem, então nós hoje estamos aqui no programa Saúde Total, a natureza cuidando de você, levando muita informação, levando muita qualidade de vida. Eu quero agradecer a doutora Cássia Gonini por haver atendido ao convite da nossa produção e por haver estado hoje em mais uma edição do programa Saúde Total. Muito obrigada, eu que agradeço, Davi, pela oportunidade e obrigada aos telespectadores por estarem aí conosco.
Bem, nós vamos então, estamos chegando já aos momentos finais do nosso programa. Nós vamos aqui fazer uma oração e em seguida vamos ter o nosso intervalo. Vamos orar a Deus. Querido Deus, amantíssimo Pai Celestial, na Tua presença nos encontramos para Te agradecer pelas Tuas bênçãos, pelo Teu grande amor para conosco e por haver estado conosco em mais uma edição do programa Saúde Total. Que o Senhor possa abençoar os nossos internautas e telespectadores que através da mudança alimentar possam utilizar aquilo que o Senhor deixou na natureza para o nosso benefício. Dá-nos a Tua graça, o Teu poder, é o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós queremos te agradecer por estar junto conosco, nos ajudando, nos orientando e deixando o programa Saúde Total cada vez melhor. Queremos te pedir para que no próximo ano continue assim e não desapareça, porque você faz a diferença. Feliz Ano Novo e que o próximo ano possa ser cheio de oportunidades na sua vida. E que o programa Saúde Total possa melhorar cada vez mais a sua saúde física, mental e espiritual. Um feliz ano novo para você. Nós vamos terminar por aqui, mas ano que vem tem mais. Não se preocupe. Uma boa noite.